Capítulo 216. Limpeza 1. The Author's POV. 12 p.m. Do lado de fora dos portões do Dungeon. BEP. E isso marca o fim do teste. Com um cronômetro na mão, o instrutor responsável pelos testes no Dungeon anunciou o término da aula. Em seguida, todos os alunos dentro do Dungeon pararam o que estavam fazendo e saíram. Voz. Somente após 10 minutos todos finalmente saíram do Dungeon. Contando os alunos, o instrutor acenou com a cabeça e tocou na tela do tablet que segurava. Certo, parece que todos estão aqui. Vou postar rapidamente os resultados das equipes online. Ping. Instantaneamente, os relógios de todos vibraram. Primeiro lugar, equipe 23. Segundo lugar, equipe 15. Terceiro lugar, equipe 7. Terceiro lugar, em. Ao sair do portal, senti meu relógio vibrar. Virando o pulso, olhei para a tabela de classificação. Fiquei instantaneamente surpreso com a posição do meu grupo. Apesar de não termos matado o monstro-chefe, conseguimos garantir o terceiro lugar. Nada mal. Vocês conseguiram o terceiro lugar? Isso é muito bom. Chegando ao meu lado, Kevin olhou para o ranking no relógio dele. A equipe dele ficou em segundo. Não é tão bom quanto vocês. Vocês conseguiram o segundo lugar. Não importa muito, já que o segundo lugar não ganha nada. Kevin deu de ombros. Somente os primeiros colocados ganhavam pontos extras. Os segundos e demais só tinham o direito de se gabar. Não que isso importasse, já que ele não era alguém que gostava de se gabar. Você está certo. A propósito, quando Jim ficou tão forte? De repente, Kevin mudou de assunto. Recordando o momento em que Jim derrotou o mamute de 5 presas, o rosto de Kevin não pôde deixar de ficar sério. Naquele momento, Kevin realmente conseguiu ver o último ataque de Jim. Embora apenas um pouco, ele sabia que Jim, agora, era muito mais forte do que o Jim do passado. Jim. Sim, sinto que o Jim de alguma forma se tornou incrivelmente forte. Parando, Kevin olhou para Jim à distância. Eu também olhei para ele. Neste momento, Jim era o centro das atenções. Tendo matado o monstro-chefe bem diante dos olhos de todos, sem usar nenhuma trapaça, ele naturalmente atraiu a atenção de muitas pessoas. Ele está completamente diferente de como deveria ser. Apesar de toda a atenção que estava recebendo, ele permanecia indiferente. De jovem mestre arrogante a alguém frio e indiferente. Era seguro dizer que o Jim do romance não estava mais ali. O Jim de agora era muito mais forte do que no romance. Na verdade, não apenas um pouco. Não. Ele estava em um nível muito acima do Jim do romance. Eu não era o único a sentir o incrível crescimento de Jim. Kevin sentiu isso, assim como Aaron, que deveria ter humilhado durante esse teste. Apesar de Jim não ter acumulado tantos pontos quanto Aaron no início, ao matar o mamute de 5 presas, ele deixou Aaron para trás, ganhando mais de 1000 pontos. Olhando para Aaron, cujo rosto estava incomparavelmente sombrio, percebi que ele não se importava mais com Kevin. Ele havia mudado de alvo. Seu alvo agora era Jim. Ele queria se vingar pela humilhação de hoje. Mais uma vez, outra mudança ocorreu. Chega de Jim, vamos jantar. De repente, senti um leve toque no meu ombro. Era Kevin. Após um momento de reflexão, acenei com a cabeça. Sim, por que não? Aonde? Vamos para a cantina da escola. Parece bom. Apesar da surpresa, não fiquei insatisfeito com esse desenvolvimento. Na verdade, foi exatamente o oposto. Quanto mais forte Jim se tornava, mais brilhante era o futuro. Afinal, ele era uma das pessoas que deveria derrotar o Rei Demônio no futuro. Dando uma última olhada em Jim à distância enquanto me dirigia à cantina com Kevin, sorri aliviado. Isso não é tão ruim. De certa forma, isso aliviou alguns dos fardos que eu tinha. 11 p.m. Dentro de uma área de treino privada. Sentado de pernas cruzadas no meio de uma sala de treino, estava a figura de Jim sem camisa. Com os olhos fechados, ele exalou, e um ar turvo escapou de sua boca. Todos já provaram a derrota em suas vidas. Seu pai, seu avô, a pessoa mais forte do domínio humano atual. Ninguém neste mundo está isento de derrota. Uma voz calma, mas firme, ecoou na mente de Jim. Era a voz de seu pai. Incontáveis grandes guerreiros enfrentam derrotas. O que importa não é como eles perdem, mas como reagem à perda. Eles aceitarão a derrota e seguirão em frente,
ou olharão para aquele momento até o fim de suas vidas? Você realmente deixará essa única derrota ditar seu futuro? Como um despertador pela manhã, as palavras ressoavam na mente de Jim continuamente. Era como se sua mente tivesse sido atingida por um martelo repetidamente. Sua mente ficou completamente dormente. Não se deixe afogar em pensamentos desnecessários. Cresça mais. Levante-se e siga em frente, como sempre fez. Embora tenhamos colocado muitas esperanças em você, o que importa para você sobre o que os outros pensam. É sua vida para viver, não a nossa nem a dos outros. Pare de ser patético e perceba que o que realmente importa é você, não os outros. Seu verdadeiro oponente não é quem te derrotou, mas você mesmo. Se você não consegue vencer a si mesmo, de que adianta vencer cada pessoa no mundo? As palavras pararam ali. Essas foram as palavras que seu pai lhe disse uma vez, quando ele se trancou na sala de treino por 2 meses seguidos sem parar. Foi logo após o incidente de Oberg. No começo, Jim não entendia muito bem o verdadeiro significado por trás dessas palavras. Somente após os testes de quebra de código Jim realmente compreendeu o que aquelas palavras significavam. Durante os testes de quebra de código, a única coisa que ele fez foi ouvir Ren. Como um fantoche, ele se movia como Ren pedia. Ele conseguia se lembrar claramente de como se sentia naquela época. Era como se estivesse preso em uma jaula de metal cheia de água, acorrentado por grossas correntes de metal. Era sufocante. Ouvir as ordens de outra pessoa o desgostava profundamente. Era contra tudo que ele havia lutado desde jovem. No entanto, apesar de saber disso, ele não protestou uma vez. Ele não conseguia se trazer a protestar contra o único cara que o humilhou e derrotou no passado. Foi então que Jim percebeu. O problema não era Ren, mas ele mesmo. Não havia nada que o impedisse de rebater as ordens de Ren, mas ele não o fez. Havia uma semente que ele havia plantado em sua mente que o fazia ouvir tudo o que Ren dizia. Após isso, ele finalmente entendeu. Ele havia se colocado subconscientemente abaixo de Ren. Não foi Ren que o colocou abaixo, mas ele mesmo. Jim Orton. Somente após Jim chegar a tal percepção, ele finalmente conseguiu entender o significado por trás das palavras de seu pai. Pare de ser patético e perceba que o que realmente importa é você, não os outros. Seu verdadeiro oponente não é quem te derrotou, mas você mesmo. Como os sinos da manhã de uma igreja, as palavras soavam continuamente em sua mente. Desde aquele momento, Jim percebeu o que precisava fazer. Ele tinha que parar de se importar. Isso mesmo. Quem se importa com Ren, Kevin ou qualquer outra pessoa? No final das contas, todos são diferentes. Mesmo que eu seja mais fraco agora, isso não significa que serei mais fraco no futuro. Ele não se importava mais com Ren, Kevin e os outros. Ele não perdia mais tempo desnecessário se preocupando com seu orgulho ou a bolha sem sentido que criou ao seu redor para se sentir superior aos outros. Ele simplesmente parou de se importar. A única coisa que importava para ele era ele mesmo. Contanto que ele continuasse aumentando sua força, o que importava o resto? Somente após perceber isso, sua força viu um aumento significativo. Com sua mente desobstruída, Jim sentiu como se tudo estivesse claro para ele. Treinar se tornou menos penoso, e tudo começou a fluir mais suavemente. Ele se sentiu renascido. Ah! De repente, Jim abriu os olhos. Ele gritou alto e uma onda de ar se espalhou de seu corpo. Como uma rajada de vento, tudo ao seu redor foi levado. Swosh! De repente, os músculos de Jim se expandiram e vapor quente escapou de seu corpo. A sala rapidamente ficou envolta em vapor quente. Aia! Aia! Assim que o vapor se dissipou, a figura sem camisa de Jim estava no meio da sala. Sua respiração estava ofegante e o suor escorria por todo o seu corpo. Assim que sua respiração se acalmou, Jim lentamente se levantou e caminhou em direção a um espelho próximo. Observando seu corpo no espelho, Jim penteou seu cabelo úmido para trás, revelando seus profundos olhos verdes. Ah! Isso é D-Rank! Após meses de treinamento intenso, Jim finalmente havia quebrado a barreira para o D-Rank. Estranhamente, ele não sentiu nada. Ele sabia que, em comparação a momentos atrás, sua força era superior, mas... Está tudo bem, eu acho. Sem comemorar sua conquista, Jim voltou ao campo de treinamento. Pegando 2 grandes pulseiras de metal, ele as colocou. Porque ele comemoraria uma insignificante promoção para D-Rank. Clank! Clank! KHHH! No momento em que Jim colocou as pulseiras de metal, seus joelhos quase cederam.
Apertando os dentes, Jim apoiou ambas as mãos no chão e fez uma parada de mão. Com os olhos firmes, Jim lentamente abaixou seu corpo e contou. 1, 2, 3, 4, 5. Ele deveria repetir isso até seus músculos falharem. Isso era o que Jim vinha fazendo nos últimos meses. Treinar, treinar e treinar ainda mais. Não havia necessidade de comemorar o fato de ele ter quebrado a barreira para o D-Rank. Ele havia percebido que somente quando realmente superasse a si mesmo e alcançasse o topo, ele poderia comemorar. Antes disso, nada mais importava. Se o Jim de hoje fosse mais fraco que o Jim de ontem, ele havia falhado. Capítulo 217. Limpeza 2. The Author's POV. Sábado, meio-dia. Em pé em frente a uma grande porta de madeira, com um sorriso no rosto, toquei a campainha. Jim. Dom. Já vou. Instantaneamente, uma voz rouca soou do outro lado da porta. Não muito depois, uma mulher linda veio me cumprimentar. Clank. Hein. Assim que a porta se abriu, sem perder tempo, minha mãe imediatamente me abraçou. Caga. É bom te ver, mãe. Desta vez, eu estava preparado. Tensionando as coxas, consegui suportar o impacto do abraço da minha mãe. Batendo em meu corpo todo, fui instantaneamente bombardeado com perguntas. Ren, ainda bem que você está bem. Está tudo certo na academia? Algum demônio veio te prejudicar? Eles te trataram bem na academia? Como aquele demônio atrevido. De repente, o rosto da minha mãe ficou sombrio. Notando isso, coloquei a mão no ombro dela e a confortava. Mãe, está tudo bem. Eu estou bem. Foi apenas depois que o incidente foi divulgado nas notícias que minha mãe realmente descobriu o que havia acontecido. Assim que soube, total caos se instalou. Todo dia ela me mandava mensagens perguntando se eu estava bem ou não. No começo, tudo bem, mas depois que começou a me mandar mensagens a cada hora, fiquei um pouco mais firme em minha posição. Depois de uma longa luta, conseguimos nos estabelecer em uma mensagem por dia. Além disso, ela, assim como meu pai, ficou extremamente surpresa com a avaliação do meu rank. Desde que meu rank e talento foram revelados ao mundo, a situação em Galaxicus estabilizou consideravelmente. Meus pais não enfrentavam mais a mesma pressão de antes. Além disso, como resultado disso, todos dentro da guilda agora tentavam conquistar a boa vontade deles. A vida agora estava boa para meus pais. Eu estava feliz. Por que você não entra, Ren? Claro. A voz calorosa da minha mãe me tirou dos meus pensamentos. Acenando com a cabeça, entrei na casa. Instantaneamente, fiquei sem palavras com o que vi. Embora eles tenham mencionado que iriam dar uma casa para meus pais, não esperava que fosse tão grande. Logo após fechar o acordo com o pai da Amanda, a primeira coisa que ele fez foi mudar meus pais para uma casa segura. O motivo por trás disso era que ele poderia cuidar melhor deles. Eu naturalmente concordei. Desde que meus pais estivessem seguros, eu aceitaria qualquer coisa. Meus pais ficaram chocados no começo, mas depois que expliquei a situação para eles, eles naturalmente concordaram. Assim, me trazendo para essa situação. O que você achou? Com um olhar satisfeito no rosto, minha mãe mostrou orgulhosamente a casa. Decorada com fotos e móveis novos, a casa estava fantástica. Grandes janelas enormes apareciam do outro lado da sala, e sob elas, podia-se ver toda a cidade de Ashton. Paredes brancas cobriam o lugar e móveis modernos, com uma mistura de madeira e branco, estavam por toda a casa. Observando o lugar, não pude deixar de acenar em aprovação. É bem legal, não vou mentir. Estamos muito orgulhosos de você. Se não fosse por você, nunca teríamos conseguido viver em um lugar assim. Em resposta ao meu elogio, minha mãe tentou me abraçar novamente. Budar. Porém, assim que minha mãe estava prestes a me abraçar de novo, do nada Nola veio correndo em minha direção. Abaixando-me, abri os braços. Nola. Boadar. Saltando, Nola caiu em meus braços e me abraçou. Pegando-a em meus braços, levantei-a no ar. Hehehe. Com um sorriso no rosto, olhei para Nola que estava rindo em meus braços e disse suavemente. Nola, o irmão mais velho tem um presente para você. Presente. Ouvindo a palavra presente, o interesse de Nola aumentou. Sim. Fua. Tada. Sorrindo, 5 ursos de pelúcia apareceram em minha mão. Os olhos de Nola instantaneamente se abriram como pratos. Depois de alguns segundos, jogando as mãos para o ar,
ela correu em direção aos ursos e os abraçou. Vá! Ursos de pelúcia! Tão fofos! Colocando Nola no chão e observando-a brincar com os ursos, um leve sorriso apareceu em meus lábios. Isso era bom. Humano, você voltou. De repente, ouvi uma voz nítida dentro da minha cabeça. Caminhando em sua forma de gato, Angélica estava calmamente parada a alguns metros de mim. Surpreso, eu a cumprimentei de volta. Ei, faz tempo que não te vejo. Como você tem estado? Melhor antes do que agora. Isso é um pouco duro, não? Falar de maneira sarcástica. Essa foi a primeira coisa que ela disse assim que me viu. Ignorando-me, Angélica bufou e virou a cabeça. HMPH, eu consegui avançar. Oh! Você alcançou o rank Visconde. Isso mesmo. Uau, parabéns. Embora eu esperasse isso, ainda fiquei agradavelmente surpreso. Aquela era uma parceira de rank Bill, que eu, quero dizer, um guarda-costas para mim. Venha, Ren, o almoço está pronto. Enquanto eu conversava com Angélica, de repente ouvi a voz da minha mãe me chamando da cozinha. Já vou. Com um sorriso no rosto, dirigi-me para a cozinha. Ao chegar na cozinha, meu pai estava sentado à mesa lendo o jornal. Sorrindo para ele, eu o cumprimentei, e ele retribuiu com um sorriso caloroso. Em seguida, sentei-me e almocei com meus pais. Nas próximas horas, apenas conversamos e colocamos a conversa em dia. Prédio Manticore, Lock. 8 horas da noite. Então você está dizendo que ele entrou em contato com você? Em pé na beirada da minha varanda, segurei meu telefone no ouvido. A voz dos Mausnak soou pelo alto-falante do telefone. Sim, ele entrou. E, o que ele disse? Ele concordou. Concordou com os termos que oferecemos no contrato. Mais ou menos. Entendi. Acho que o fato de eu estar nas notícias ajudou de certa forma. Quase meio ano havia passado desde a última vez que entrei em contato com Ryan. Finalmente, após esperar pacientemente todo esse tempo, ele nos contatou. Com meu rosto estampado nas notícias, e depois de ter observado a gente por um tempo, Ryan finalmente decidiu aceitar a oferta que eu havia proposto a ele. Quando disse observar a gente, me referia ao que os Mausnak permitiu que ele visse. Apesar do gênio que Ryan era, ele de jeito nenhum era capaz de hackear nosso sistema. A única razão pela qual ele conseguiu hackear nosso sistema antes foi porque eu havia pedido aos Mausnak para ir leve com ele. Além disso, ele realmente não tinha o melhor equipamento para trabalhar. Não foi tão difícil para os Mausnak detê-lo. Mas temos um problema. Infelizmente, antes que eu pudesse me alegrar, Mausnak jogou água fria em mim. Como resultado, meus olhos se estreitaram. Depois de um momento de reflexão, entendi instantaneamente a que problemas Mausnak estava se referindo. É a idade dele, certo? Sim, ele é um pouco jovem demais. A lei da cidade de Ashton diz que ele precisa ter pelo menos 14 anos antes de poder trabalhar. Isso realmente parece um problema. Coloquei minha mão no queixo e fiquei pensando. A idade dele, de fato, seria um problema, já que segundo a lei da cidade de Ashton, crianças abaixo de 14 anos não podiam trabalhar legalmente. Com Ryan tendo 12 anos, sabia que isso seria um problema. Eu tenho uma solução, porém. Felizmente, os Mausnak parecem ter pensado nas coisas. Meus olhos brilharam em resposta. O que você sugere? Por que não o contratamos como estagiário? Um estagiário? Sim, podemos usar a desculpa de ensiná-lo como funcionam os negócios de mercenários para contornar a lei. Pelo menos até ele completar 14 anos. Minhas sobrancelhas se franziram. De fato, se pegássemos Ryan como estagiário ao invés de um membro oficial, não haveria problema em levá-lo sob nossa proteção. Além disso, isso funcionaria a meu favor, já que ele ainda precisava aprender muito. Entendi, isso faz sentido. Quanto ao pagamento dele, podemos simplesmente abrir uma conta separada com o dinheiro já dentro. Podemos entregar para a mãe dele, ou deixar que ele tenha acesso a isso. Como não podíamos dar o dinheiro diretamente a ele, essa era a forma mais apropriada. Super suspeito, mas com os Mausnak cuidando de tudo, não deveria haver problemas. Afinal, tenho certeza de que ele tinha seus métodos. Eu confiava nele. Devo prosseguir? Sim, pode ir. A propósito, Mausnak, quanto dinheiro ainda temos em nossos fundos? Acenando levemente com a cabeça, de repente lembrei de algo e perguntei sobre a situação financeira. Em resposta,
A voz dos Mausnak ficou um pouco preocupada. Certo, quase esqueci. Estamos quase sem dinheiro. Deixando tudo de lado, temos apenas 5 milhões de U. Eu já suspeitava. Presumo que você tenha resolvido esse problema, não? Sim, na verdade tenho uma solução para isso. Ótimo. Enquanto você resolve a questão do dinheiro, eu cuidarei do Ryan. Certo. Tac. Pressionando o botão vermelho na tela, encerrei a ligação com os Mausnak. Olhando para o céu azul, exalei. Estou pobre de novo. Depois da viagem para Imorra e após gastar meu dinheiro em algumas outras coisas, minha conta bancária estava quase vazia. Justo quando pensei que tinha dinheiro suficiente, rapidamente acabei com tudo. De repente, olhei para meu bracelete e suspirei. Certo, acho que já é hora de vender os itens que eu consegui em Imorra. Caminhando de volta para o meu quarto, fui em direção à minha mesa. Batendo no meu bracelete, diversos objetos rapidamente apareceram na mesa. Vamos ver. No geral, o número de itens na minha mesa era bastante considerável. Eu precisava verificar cuidadosamente as utilidades de cada um deles através da janela de status diante de mim. Clank. Clank. Inútil, inútil, isso deve servir, inútil. Observando os vários itens na mesa, rapidamente separei os itens úteis dos inúteis. Como alguns dos itens só podiam ser usados por orcs, eles eram naturalmente inúteis para mim. Felv, isso deve ser tudo. Após 10 minutos de separação, enxuguei o suor que havia se acumulado em minha testa. No momento, havia 3 pilhas diferentes diante de mim. A pilha útil, a pilha inútil e a pilha do não sei. A pilha do não sei continha itens dos quais eu não tinha certeza se seriam úteis para mim ou não. Clank. Rapidamente colocando a pilha inútil e a do não sei de volta em meu bracelete, olhei para a última. Surpreendentemente, havia muitos mais itens úteis do que eu esperava. No entanto, apesar disso, ainda eram muito menos do que as outras 2 pilhas. No momento, havia 12 itens, dos quais 4 se destacavam especialmente para mim. Nome: Mão da Malícia. Rank: D. Descrição: uma luva que permite ao usuário aumentar o atributo de força em 2 sub-ranks menores. Nome: Beijo da Mãe. Rank: N. A. Descrição: veneno poderoso que é capaz de dissolver os órgãos internos do alvo ao ser ingerido. Pode funcionar em criaturas de rank B maior que e abaixo. Nome e cor de sedução. Rank N. A. Descrição: um afrodisíaco muito poderoso. Pode funcionar em criaturas de rank C maior que e abaixo. Nome: Anel da Gravidade. Rank C. Descrição: um anel com 10 configurações. Ao usar o anel, a massa do corpo dobra. Sempre que a configuração for alterada, a massa dobrará de acordo com a configuração escolhida. TSS. Observando os itens, respirei fundo. Para ser honesto, eu os queria todos. Mas eu sabia que não poderia fazer isso. Especialmente porque o próximo grande evento estava chegando. Leilão anual da cidade de Ashton. 10 minutos atrás, todos na academia receberam uma mensagem com convite para o leilão. Sendo parte da academia, eu também recebi um. O leilão anual da cidade de Ashton era um enorme evento onde todo tipo de artefato, habilidade e arte era vendido. Apesar de contentadores a maioria dos itens diante de mim eram, o leilão que acontecerá em 2 semanas tinha itens muito melhores. Além disso, aquele item está sendo leiloado lá, não está? Havia um item específico que eu realmente desejava no leilão. O valor do item que eu queria era bastante elevado, mas valeria a pena. Aquele único item poderia me impulsionar a novos níveis. Bem, se ao menos fosse tão fácil. Havia apenas um pequeno problema com meu plano. Eu não tinha dinheiro suficiente para comprá-lo. Daí a razão pela qual eu precisava vender os itens diante de mim. Na verdade, eu poderia talvez pegar um. De acordo com minhas estimativas, o item que eu queria comprar valia cerca de 100 milhões de U. O valor líquido dos itens diante de mim era em torno de 150 milhões de U. Talvez eu possa pegar algo. Rapidamente balancei a cabeça. Agora não era hora de pensar nisso. Eu ainda tinha 2 semanas para resolver as coisas. Se eu tivesse sorte, talvez pudesse ficar com 2 itens. Quem sabe? Din. De repente, meu relógio vibrou. Era o Kevin. Ei, você vai ao leilão? Bem, isso foi rápido. Pegando meu telefone, rapidamente respondi. Sim, eu vou.
Ótimo, vou com a Emma e os outros também. Quer se juntar a nós? Não. Recusei rapidamente. Prefiro ir com o Léo e o Han. Legal, acabei de te adicionar ao grupo. Esse cara não sabe que não é não? Dean. Chat do leilão. Você acaba de ser adicionado a um grupo. Horário 8h32 da noite. Kevin. Ei pessoal, o Ren concordou em vir conosco. Melissa. O que esse cara está fazendo aqui? Emma. O quê? Kevin. Achei que você disse que não ia convidar mais ninguém. Kevin. Desculpe. Emoji de oração. Emma. Qual é o uso de pedir desculpas se você nem está arrependido? Emoji de raiva. Amanda. Emoji de onda. Tac. Olhando em branco para a conversa deles por um bom minuto, joguei meu telefone na cama. Não consegui ler mais as mensagens deles cheias de emojis. Aia. Bem, se eu olhar isso de forma positiva, pelo menos isso me economiza um pouco de trabalho. Com Emma e Melissa sendo VVIPs, eu naturalmente conseguiria um lugar melhor e evitaria filas e processos chatos. De certa forma, isso funcionou a meu favor. Fechando os olhos, massageei minha testa. Um pensamento me atingiu. Espero que nada dê errado. Eu disse espero, mas sabia que algo definitivamente estava prestes a acontecer. Quanto ao leilão, na novela, deveria ser o próximo evento antes do arco do torneio. Bem, pelo menos deveria. Reclinando-me na cadeira, cruzei as pernas. Em teoria, deveria haver mais 2 incidentes antes do arco do torneio, mas considerando que eu praticamente estraguei os planos do monólito, não conseguia ver como eles iriam continuar com seus planos originais. A razão principal pela qual eu estava certo disso era porque eu havia matado o professor Thibault, o principal iniciador de todos os 3 eventos. Com sua morte, as chances de os outros eventos acontecerem eram quase nulas. Mas ainda assim, só porque eu esperava que os eventos não acontecessem, não significava que eu não faria preparativos para isso. Se havia uma coisa que aprendi com o incidente do Everblood, era sempre pensar que algo daria errado. Portanto, rapidamente me lembrei de ficar alerta nas semanas seguintes. Crea acre. Justo quando eu estava no meio dos meus pensamentos, de repente a janela do meu quarto se abriu, revelando um gato preto. Meus olhos instantaneamente brilharam. HM, Angélica. Bem-vinda de volta. Você já terminou? Sim. Caminhando descontraidamente para dentro do quarto, Angélica acenou com a cabeça. Pulando em cima da cama, Angélica se enrolou e fechou os olhos, desconsiderando completamente minha presença. Vendo isso, as bordas dos meus lábios se curvaram para cima. Ela está triste porque não pode ver a Nola novamente. Desde que voltei da casa dos meus pais, Angélica estava um pouco mal-humorada. Embora pudesse ser pelo fato de que agora estava me vendo novamente, eu sabia que era por causa da Nola. Infelizmente para ela, eu precisava dela. E graças a ela, tudo estava agora pronto. Colocando meu cotovelo no apoio do meu braço, apoiei meu queixo. Observando Angélica, que estava na cama em sua forma de gato, bati levemente no outro apoio do braço da cadeira. As bordas dos meus lábios se curvaram ainda mais. Tepe, tepe, tepe. Eu finalmente poderia terminar o que havia planejado há muito tempo. Se isso funcionar bem, talvez eu não precise realmente vender nenhum dos meus artefatos. Pensando dessa forma, sabia que não poderia cometer erros. Era hora de limpar tudo. Capítulo 218. Limpeza 3. The Authors POV. Gerard Lin, filho do presidente da WV Pharmaceuticals. Romelu Conel. Ambos os pais são heróis de classificação A e trabalham em uma guilda de classificação platina. Andrea Forsetti, filho do ancião dos Gladiatori, guilda de classificação platina. Jéssica Pandeu, filha de um dos instrutores da escola. Gabriela Lemas, filha do gerente da agência do Banco do Distrito de Ashton, um dos maiores bancos da cidade. Plaque. Fechei meu caderno. Nele estavam todas as minhas anotações sobre os 5 tiranos. Bem, as coisas devem se resolver por agora. Com a ajuda de Angélica, já havia dado meu primeiro passo. Agora, tudo o que eu tinha que fazer era esperar. Humano. De repente, Angélica me chamou. Com seu corpo encolhido e descansando na cama, Angélica parecia bem fofa do lugar onde eu estava sentado. HM. Angélica. O que foi? Você ainda não me disse por que me fez fazer tudo isso. Isso. É verdade. Embora eu tenha feito Angélica fazer todo o trabalho, ainda não havia contado a ela o plano. Não tinha certeza se ela estaria interessada ou não.
Para ser sincero, não é algo que você acharia particularmente interessante. Mesmo assim, você ainda quer ouvir sobre isso. Não, deixa pra lá. Angélica balançou a cabeça rapidamente. Então por que perguntar em primeiro lugar? Olhando para Angélica encolhida na minha cama, balancei a cabeça. Para ser honesto, mesmo que eu tivesse explicado, as chances eram de que ela não entenderia nada. Meu plano era instigar conflitos internos entre os tiranos. Quero dizer, por que lutar contra eles quando eles podem fazer isso por mim? Claro, isso não se resumia apenas a isso. Se fosse só isso, não resolveria nenhum dos meus problemas. Meu verdadeiro objetivo era fazer com que todos se voltassem contra Gerard. Aquele com o apoio mais forte e em torno de quem eu tinha que girar meus planos. Somente quando todos estivessem contra ele, meu plano começaria de fato. Fua! Batendo no meu bracelete, um cartão verde apareceu na minha mão. A marca temporal. O cartão na minha mão era a razão pela qual os 5 tiranos existiam em primeiro lugar. Se não fosse por eles, tal situação nunca teria existido. Depois de pensar sobre isso por muito tempo, percebi que essa era a ligação-chave entre os 5 tiranos. Foi então que meus planos começaram a se formar. Depois de passar incontáveis horas observando e pesquisando cada um dos tiranos, eu sabia bastante sobre eles. Desde seus hábitos até seus hobbies e basicamente qualquer coisa que eu precisava saber sobre eles. A partir daí, consegui elaborar um plano básico que coloquei em prática com a ajuda de Angélica. Se funcionou ou não, saberei até o final do dia. Uão! Estou meio sonolento. Alongando os braços preguiçosamente, um bocejo escapuliu dos meus lábios. Tendo passado a maior parte do dia revisando as informações que consegui sobre os 5 tiranos, eu estava compreensivelmente cansado. Dirigindo-me para a cama, olhei para o meu quarto. Um pensamento de repente me atingiu. Eu deveria estar mudando de lugar em breve, não deveria? Isso mesmo, lembro de Dona me dizendo que meu quarto no prédio Leviathan estava quase pronto. Uma verdadeira pena. Justo quando eu havia me acostumado a este lugar e feito alguns amigos, tive que ir embora. Que chato. Pam! Jogando-me na cama, desliguei as luzes e fechei os olhos. Ah bem, não é como se eu pudesse recusar a chance de ir para o prédio Leviathan. Quero dizer, estávamos falando de instalações de ponta com quartos ainda maiores e áreas de treinamento. Não importa o quanto eu gostasse deste lugar, seria estúpido recusar. Além disso, tendo colocado meu plano em ação, tudo se resolveria neste lugar. Tudo o que eu precisava fazer agora era esperar. Esperar que tudo se encaixasse. Depois de um final de semana tranquilo, chegou a segunda-feira e a aula terminou às 17 horas, como de costume. Certo, isso é tudo para a aula de hoje. Marcando o fim da aula, com um rápido adeus, o professor juntou suas coisas e deixou a sala. Ua! Estou tão cansada. Alongando os braços, Emma levantou-se preguiçosamente e começou a arrumar suas coisas. Ao lado dela, Amanda fez o mesmo. Depois de passar as últimas 10 horas estudando, todos estavam compreensivelmente cansados. Eu incluído. Enquanto arrumava suas coisas, Emma se virou e olhou para Kevin. Ei Kevin, o que você vai fazer quando voltar? Treinar. Pondo seu tablet de volta em seu espaço dimensional, a resposta de Kevin foi direta. Em resposta, Emma revirou os olhos e reclamou. GHH, você faz mais alguma coisa além de treinar? Não, ele é um idiota forte. Intervi rapidamente. Kevin me deu uma cotovelada e me encarou. O que você acabou de dizer? Desculpe, eu quis dizer um idiota forte e surdo. Ei! Repita isso se ousar. Idiota forte e surdo. Olhando para Kevin sem medo, repeti. Sorrindo, Kevin estalou os nós dos dedos. Craque, craque. Parece que alguém está ansioso por uma surra. Você não pode me vencer. Oh! Quer tentar? Agora que pensei sobre isso. Se Kevin e eu lutássemos, quem ganharia? Apesar do talento absurdo de Kevin e de sua classificação mais alta, eu estava confiante de que poderia derrotá-lo. A razão para isso era simples. Eu sabia tudo sobre Kevin. Desde como ele lutava até suas fraquezas e pontos fracos. Deixando o livro de lado, ao criar seu personagem, adicionei várias falhas em sua forma e força desde o início. Essas coisas obviamente não seriam mais relevantes até o final da novela, mas, por enquanto, eram falhas facilmente exploráveis que poderiam me dar uma vantagem ao lutar contra ele no futuro. Ainda assim, isso era apenas uma especulação da minha parte. Na verdade,
Eu não estava muito interessado em lutar contra Kevin. Pelo menos não agora. Como resultado, rapidamente recusei o desafio de Kevin. Não quero lutar com você. Muito trabalhoso. Suspiro, não consigo lidar com vocês. Observando Kevin e eu discutindo, a boca de Emma se contorceu. Sacudindo a cabeça, ela pegou Amanda pelo pulso e a levou para fora da sala. Vamos, Amanda. MHM. Completamente indiferente a tudo, Amanda assentiu. Virando a cabeça e vendo as duas garotas saírem, olhei para Kevin e sugere. Acho que devemos ir também. Sim. Estava ficando tarde. Provavelmente não deveríamos perder muito tempo conversando na sala de aula. Especialmente agora que eu estava tão ocupado. O que eu deveria fazer a seguir? Eu deveria provavelmente TRHM. No momento em que eu estava prestes a deixar a sala de aula, senti uma batida em meu ombro. Virando-me, percebi que era Kevin apontando para a entrada da sala. Tem algumas pessoas na entrada para você. Oh, quem? Como eu não tinha muitos amigos, isso foi uma surpresa. Quem poderia estar me procurando? Logo descobri a resposta. Léo. De pé na entrada da sala, estavam Léo e Han. Percebendo que eu os havia notado, Léo foi o primeiro a falar. Como você consegue estar tão calmo? Meus sobrancelhas franziram. O que há de errado com vocês? Olhando para seus rostos que estavam bastante sérios, senti que algo estava estranho com eles. Notando a confusão em meu rosto, Léo mostrou seu relógio. Você não viu o anúncio? Que anúncio? Verifique seu celular. Vendo como eu estava desinformado, Léo suspirou. Com a expressão franzida, liguei meu relógio e verifiquei minhas notificações. Logo as bordas dos meus lábios se curvaram para cima. Entendi, então começou. Para todos aqueles sob a proteção de Gerard, após as aulas terminarem hoje às 5, dirijam-se ao quarto dele o mais rápido possível. Se algum de vocês chegar até 1 minuto atrasado, terão que arcar com as consequências. Você disse algo. Ops, talvez eu tenha falado meus verdadeiros pensamentos. Acenando a mão, tentei rapidamente mudar de assunto. Eu e minha língua. Nada, que surpresa. O que poderia ter acontecido? Com os braços cruzados, Han disse pensativamente, nós não sabemos. Não foi ontem que entregamos a marca temporal? Por que chamaram todos? Talvez algo grande tenha acontecido. Isso parece plausível. Para Léo e Han, a situação pode parecer extremamente estranha, pois nunca havia acontecido antes. Infelizmente para eles, esse era o cenário que eu estava esperando. Parece que tudo está indo conforme o planejado, pelo menos por enquanto. Ainda assim, só porque tudo estava indo de acordo com meus planos, eu não iria baixar a guarda. Felizmente, com Angélica de volta comigo, as chances de um fator externo atrapalhar meus planos eram mínimas. O que devemos fazer? Após um momento de hesitação, Léo olhou para mim nervosamente em busca de conselhos. Balancei a cabeça em resposta. Não temos escolha a não ser ir. Mas... Vamos lá, eu vou proteger vocês. Esqueceram quem eu sou? É verdade. Como poderíamos esquecer? Dada a minha força, eu estava realmente entre uma das pessoas mais fortes do prédio Manticore. Não havia nada com que realmente me preocupar. Não me entenda mal, não é que as pessoas no prédio Manticore fossem fracas, é só que todos os outros fortes foram para os outros 2 prédios. Qualquer um que chegasse ao nível D era extremamente talentoso e rico, as chances de permanecer no prédio Manticore eram baixas. Por causa disso, isso significava que eu era uma das pessoas mais fortes do prédio. Léo e Han também perceberam isso, por isso suspiraram aliviados. Certo, vamos lá. Claro. Sim. No momento em que eu estava prestes a sair com Léo e Han de volta para o prédio Manticore, senti uma leve batida no meu ombro. Virando-me, percebi que era Kevin. Depois de ter ouvido nossa conversa, ele mais ou menos entendeu o que estava acontecendo. Você precisa de ajuda. Não, eu dou conta. Com um sorriso no rosto, balancei a cabeça. Se Kevin se juntasse, meus planos não funcionariam. Eu conhecia seu personagem muito bem, o que eu estava prestes a fazer não era algo que ele teria gostado. Tem certeza? Se precisar de ajuda, é só me mandar uma mensagem. Agradeço o pensamento, mas não é tão ruim quanto você pensa. Batendo em Kevin no ombro, garanti a ele que tudo ficaria bem.
Olhando nos meus olhos por alguns segundos, Kevin acabou desistindo. Certo, se você diz. HM, vou te mandar uma mensagem se realmente precisar de ajuda. Sorrindo, mostrei meu celular. Claro. Certo, até amanhã. Até mais. Acenando para Kevin, coloquei os braços em torno de Léo e Han e o segui de volta para o prédio Manticore. Hora de uma limpeza completa. Capítulo 219. Limpando 4. The Author's POV. Com os olhos fixos no celular, as sobrancelhas de Gerard se uniram em uma linha. 1 minuto depois, ele apertou o telefone com força e xingou em voz alta. Droga! Desde alguns dias atrás, uma rixa havia começado a surgir entre os 5 tiranos. Aparentemente, os registros de tempo dos outros tiranos haviam desaparecido. Curiosamente, os seus registros permaneceram intactos. Esses idiotas não conseguem entender que o motivo pelo qual minhas coisas estão intactas é porque, quem quer que sejam os ladrões, eles me temem. Embora os outros tiranos tivessem apoios respeitáveis, se comparados a WV Pharmaceuticals, eles ainda estavam um nível abaixo. Para Gerard, estava claro como o dia que os ladrões o haviam ignorado especificamente porque o temiam. Infelizmente, os outros pareciam não entender isso, pois continuavam a olhá-lo com desconfiança. Depois de um dia sem notícias sobre os registros roubados, todos se convenceram à força de que Gerard tinha alguma participação no desaparecimento dos registros. Daí a situação atual. Sem dúvida, eles iriam atacar as pessoas sob sua jurisdição. Queriam cortar seu suprimento de registros. Maldito ganancioso. Clank. Gerard, todos já se reuniram. De repente, a porta do quarto de Gerard se abriu, e Noah, um de seus capangas, o chamou. Ajustando a gola, Gerard acenou com a cabeça. Todos já estão aqui? Certo, estou indo. Saindo do seu quarto, Gerard fechou a porta atrás de si. Ao entrar na sala de estar do seu apartamento, ele viu uma multidão de estudantes olhando para ele. Ao caminhar pela sala, ele percebeu instantaneamente a admiração e o medo nos olhos de alguns dos alunos. O canto de seus lábios se levantou como resultado. Obrigado por terem vindo até aqui hoje. Parando diante da multidão, Gerard fez um breve resumo da situação para os estudantes. Em resumo, ele lhes contou que poderiam ser alvos de outras facções e que precisavam ter cuidado redobrado. HM. Onde eu já vi aquele cara? Enquanto falava, os olhos de Gerard de repente pararam em um determinado indivíduo. Pele pálida e olhos azuis profundos. Ele parecia ter uma leve lembrança daquele estudante. De repente, lembrou-se. Hein Dover. O jovem talentoso que aparecia em todas as notícias. Certo, ele pode me ajudar. Uma ideia de repente o atingiu. Se conseguisse trazer Ren para seu lado, poderia usá-lo rapidamente como um fator de dissuasão contra os outros tiranos. Sendo um dos mais fortes no dormitório, ele poderia facilmente esmagar toda a oposição. Sem pensar 2 vezes, Gerard apontou para Ren. Você vem comigo. Eu. Perplexo, o jovem chamado Ren apontou para si mesmo. Erguendo a sobrancelha, Gerard acenou com a cabeça. Sim, a quem mais estou apontando? Siga-me rápido, não tenho muito tempo a perder. Ok. Desconcertado, Ren o seguiu apressadamente. Observando a figura aflita de Ren, Gerard sorriu para si mesmo. Acho que é verdade. Ele realmente não tem apoio. Isso seria mais fácil do que pensava. Você cuida da situação enquanto eu cuido desta aqui. Encostando-se a Noah, Gerard rapidamente deu a ordem. Em resposta, Noah acenou com a cabeça. Como você quiser. Bom. Clank. Fechando as portas do seu quarto, Gerard examinou cuidadosamente Ren à sua frente. Depois de avaliá-lo, com um aceno de satisfação, foi direto ao ponto. Que tal você trabalhar para mim? Trabalhar para você? Sim, eu investiguei um pouco sobre você. Isso é natural. Depois de receber notícias sobre seu talento, comecei a me interessar por você. Sei que seus pais trabalham para uma guilda de 3ª categoria e que você não tem apoio. O que acha? Trabalhe para mim. Posso lhe fornecer todos os recursos necessários. Por que você está sorrindo? Gerard se interrompeu no meio da frase. O motivo era que o estudante à sua frente estava sorrindo amplamente, quase como se estivesse assistindo ao show mais engraçado da sua vida. Oh! Estou sorrindo. Assustado, Ren tocou os lábios. Ao notar isso, Gerard ficou furioso, sua voz ecoando pela sala. Sim, você estava.
Você acha que eu disse algo engraçado? Eu sou uma piada para você. Eu e minha péssima atuação. Soltando um suspiro, Ren arrumou o cabelo e xingou em silêncio. Isso surpreendeu Gerard, que de repente teve uma premonição sinistra. Olhando para Gerard, Ren lentamente abriu a boca. Quão estúpido eu teria que ser para trabalhar com o filho do cara que assassinou a igreja Tobias e causou a queda da antiga número 1 na indústria farmacêutica. Ok. Como você sabe? Com os olhos bem abertos, Gerard congelou no lugar. Impossível! Como ele obteve informações tão confidenciais? Além de mim e do meu pai, ninguém deveria saber disso. Ele deve estar blefando, sim. Se não está blefando, como ele saberia? A menos que estivesse blefando, as coisas não fariam sentido. Como eu soube? Sorrindo novamente, Ren exibiu um mapa para Gerard. Apontado nele estava uma certa localização na cidade de Ashton. Encontre-me aqui depois que a reunião terminar, eu te contarei então. Se você contar a alguém sobre o que eu disse a você, não só você morrerá, mas eu revelarei tudo ao mundo aos poucos. Apontando fraco para Ren, Gerard gritou, você só está blefando. Eu pareço estar blefando. Parando seus passos, virou a cabeça. De repente, uma pressão incompreensível caiu sobre Gerard enquanto os olhos de Ren lentamente se tornavam cinzentos. Instantaneamente, o mundo ao redor de Gerard congelou e seu corpo tremeu incontrolavelmente. Pressionando a mão, a voz rouca e fria de Ren ecoou pela sala. Ajoelhe-se. Tudo. Com um grande estrondo, Gerard se ajoelhou no chão. Sem sequer questionar a decisão, Gerard se curvou. Uma sensação inexplicável de medo o dominou. Não, o que está acontecendo? Isso não é como na arena. Gerard lembrou-se desse momento. Era exatamente o mesmo cenário que aconteceu durante a luta de Ren contra Aris. No começo, ele achou que era algum tipo de habilidade falsa que Ren usou para enganar o oponente, mas ele sentiu. Ele sentiu o verdadeiro horror que estava diante dele. Era como se estivesse diante de uma enorme massa negra que olhava para ele como se fosse uma formiga. Ele precisava saber seu lugar. Assim, Gerard desistiu de qualquer pensamento de luta. É bom que você não esteja resistindo. Por favor, sinto muito, eu desisto. Não me mate, por favor. Observando a figura de Gerard por alguns segundos, Ren sorriu. Lentamente, seus olhos voltaram à sua cor azul profunda habitual. Batendo em Gerard nos ombros, Ren o alertou. Se você não quiser que essas informações se espalhem, vou lhe dar uma opção. Logo após a reunião terminar, você deve vir rapidamente para o lugar que eu te mostrei anteriormente. Mais uma vez pegando seu telefone, Ren lhe mostrou a imagem da localização. Após alguns segundos, voltando-se para Gerard, Ren perguntou. Você entende? Sim. Bom. Satisfeito, Ren deu mais alguns tapinhas no ombro de Gerard antes de se dirigir à saída do quarto. Porém, assim que estava prestes a sair, os pés de Ren pararam diante da porta. Virando-se, com um sorriso calmo no rosto, ele abriu a boca. Se você tentar algo estúpido, eu serei o primeiro a saber. Assim que você tentar chamar alguém para ajudar ou enviar uma mensagem, eu espalharei rapidamente tudo o que sei para o mundo. Tudo que seu pai trabalhou arduamente para conquistar será arruinado da noite para o dia, e as pessoas que você intimidou e assediou virão atrás de você como hienas enlouquecidas. Fazendo uma pausa ligeiramente, Ren acenou com a cabeça em satisfação. No momento, Gerard estava suando profusamente ao imaginar o cenário que Ren acabará de descrever. Sem hesitar, ele continuou acenando com a cabeça. Bom, parece que você sabe o que é melhor para você. Tocando a maçaneta da porta, Ren lentamente abriu enquanto sua expressão mudava para a de alguém que acabará de ser repreendido. Espero que você não me decepcione. Clank. Essas foram as últimas palavras que Gerard ouviu antes da porta se fechar, e o silêncio descer sobre a sala. Asterisco. Não muito longe do Loki, nos arredores do Distrito Central, havia uma antiga fábrica, a Triven Industrial Co. A fábrica costumava ser uma antiga fábrica de brinquedos que era bastante conhecida na cidade de Ashton. Infelizmente, após algumas disputas no conselho e casos de corrupção, a empresa foi forçada a fechar. Desde então, a empresa ficou abandonada, sem ninguém interessado em comprar o terreno devido à sua localização remota e ao preço elevado. Foi precisamente por ser tão remota que escolhi este lugar como a localização da operação de hoje. Era perfeito, pois não havia câmeras por perto e havia poucas pessoas morando nas proximidades. Independentemente do quanto eles fizessem barulho,
ninguém notaria nada. Grrrrrrr. De repente, as portas da fábrica se abriram e um Gerard tremendo entrou. Tud! Finalmente você chegou. Sorrindo, eu saltei de uma máquina em que estava sentado e o recebi de braços abertos. Em resposta, Gerard tremeu ainda mais ao olhar para mim e deu alguns passos para trás. Vê você, como soube de tais informações? Como soube da morte da igreja? Sem hesitar, ele foi direto ao ponto. Como eu soube? Com um sorriso de lado, eu olhei para a expressão aflita de Gerard, os cantos dos meus lábios se levantando. Como eu soube? Simples, porque eu sou o autor deste livro. Eu, naturalmente, não poderia dizer isso. Apesar de ser a verdade, não havia como ele acreditar em mim. Responda-me. Interpretando meu sorriso como um sinal de desprezo, Gerard ficou enfurecido e começou a gritar. Se você não me responder, eu rapidamente enviarei uma mensagem de emergência para meu pai. Oh! Exibindo seu telefone, Gerard me mostrou a mensagem de texto que já estava escrita. Com o dedo no botão de enviar, ele ameaçou. Sim. Veja isso. Este é meu telefone. Se você fizer ao menos um único movimento e não me contar como soube dessas informações, eu imediatamente kggh. Clique. Um som de clique sutil ecoou pela fábrica. Kgh. Ok. Apertando o peito, os olhos de Gerard se abriram amplamente. Olhando para suas mãos, sangue vermelho jorrou no chão. O que acabou de acontecer? Eu não vi nada. Antes que pudesse se mover ou fazer qualquer coisa, seu corpo congelou completamente e ele se viu sangrando profusamente. Tud. Segundos depois, com um grande estrondo, sua figura caiu no chão. Batendo na empunhadura da minha espada, balancei a cabeça. Desculpe te informar, mas eu realmente não tenho mais uso para você. Para ser honesto, ele não era meu alvo principal desde o começo. Ele era apenas um meio para alcançar esse objetivo. Oh bem, vamos acabar com isso. Observando a figura moribunda de Gerard, não senti pena dele. Depois de investigá-lo de perto e descobrir todas as coisas nojentas que ele havia feito no passado, achei que esse tipo de morte não fazia justiça a ele. Ele merecia algo mais cruel. Vamos ver. Caminhando lentamente em direção a Gerard, peguei seu telefone calmamente. Como Gerard já havia desbloqueado o telefone, não tive dificuldade em acessar suas coisas e encontrar seu aplicativo de mensagens. Pai, você pode me buscar? Tenho algumas notícias fantásticas para compartilhar com você. Venha diretamente até mim. Tenho um restaurante que quero experimentar com você. Enviado. Depois de investigar Gerard muito bem, eu naturalmente também investiguei seu pai. Com isso, encontrei muitas coisas que poderia explorar. Neste caso, consegui descobrir uma notícia muito interessante. Jana Lin, o pai de Gerard, era um pai muito protetor. O que Gerard pedisse a ele, ele faria. Foi por isso que, por grande parte de sua vida, ele conseguiu escapar de quase tudo impune. Eu pedi para ele vir aqui como parte do meu plano. Se tudo acontecesse conforme eu havia investigado, seu pai ficaria mais do que feliz em vir. Esse fato foi provado logo depois, quando o telefone de Gerard vibrou. Dean, você quer jantar comigo? Claro, eu vou. Estarei chegando em breve. Espere por mim. Bingo. Com um sorriso no rosto, guardei o telefone. Eu estava preocupado que o pai de Gerard não viesse. De forma alguma. Dada a história de Gerard, ele ir a esses lugares para realizar seus planos degenerados não era estranho. Como seu pai havia encoberto suas ações várias vezes, ele já saberia como Gerard agia. Ele não acharia isso estranho. Voltando para uma das máquinas, relaxei e me recostei. Agora tudo o que tenho que fazer é esperar. Jana Lin, o atual chefe da WV Pharmaceuticals. Ele era de ascendência malaia e tinha 43 anos até hoje. A vida dele foi difícil. Herdando a empresa dos pais em uma idade jovem, Jana nasceu com um fardo pesado em seus ombros. Apesar disso, após se formar em uma academia bastante prestigiada, ele rapidamente começou a trabalhar e expandiu rapidamente a influência de sua empresa, WV Pharmaceuticals. Infelizmente para ele, o caminho estava cheio de espinhos. Com concorrentes por toda parte, chegar ao topo era difícil. Mesmo assim, usando todos os métodos disponíveis, Jana conseguiu reivindicar o primeiro lugar como a principal empresa farmacêutica no domínio humano. Após anos de constantes lutas, ele finalmente ascendeu ao topo. Chegamos, senhor. Certo. O carro parou e um segurança abriu a porta.
Acenando com a cabeça, Jana saiu do carro. Olhando para a fábrica abandonada diante de si, Jana ficou surpreso. Onde diabos? Ao lado dele, um de seus 2 seguranças franziu a testa. Algo parece errado, senhor. Sim, eu também acho. Jana concordou. Embora não fosse forte, seus instintos lhe disseram que algo estava definitivamente errado na situação. Sem hesitar, Jana pegou seu telefone e enviou uma mensagem para seu filho. Filho, estou aqui, por que você não vem para fora? Ping! Em segundos, ele recebeu uma resposta. Ah, pai, você chegou? Entre na fábrica, eu tenho algo incrível para te mostrar. Vocês 2, sigam-me. Se algo parecer fora do lugar, chamem imediatamente reforços. Roger Det. As sobrancelhas de Jana se uniram. Cutucando seus seguranças ao lado dele, ele se dirigiu para a fábrica diante de si. Embora sentisse que algo estava estranho na situação, estava confiante na força de seus seguranças. Se algo realmente acontecesse, sem dúvida os guardas o defenderiam. Grrrrrrr. Abrindo a porta que levava ao armazém, Jana imediatamente viu inúmeras máquinas antigas. Gerard, papai chegou. Onde você está? Olhando ao redor por alguns segundos, Jana levantou a voz enquanto chamava seu filho. Jana Lin, CEO da WV Pharmaceuticals, pai de um filho e assassino de várias pessoas que foram consideradas como concorrência. De repente, uma voz fria ecoou pelo armazém, surpreendendo Jana e os seguranças ao seu lado. Procurando freneticamente, Jana gritou. Você! Quem é você? Mostres! Depois de procurar por um tempo, de repente seus olhos se fixaram em uma certa máquina à distância. Sentado em cima dela estava uma figura usando uma máscara que cobria apenas metade do rosto. Com um sorriso no rosto, a figura lentamente abriu a boca. Quem sou eu? Agora por que eu seria tão estúpido a ponto de te dizer meu nome? Capítulo 220, Limpando 5. The Author's POV. Onde está meu filho e quem é você? Responda-me. Encara a figura mascarada à sua frente, Jana gritou em voz alta. Sua voz profunda ecoou dentro da fábrica. Além da figura mascarada, ele não conseguia ver mais nada. Onde estava seu filho? Quem era ele? Por que o havia escolhido como alvo? Jana queria respostas. Senhor, ele não representa uma ameaça. Ele está apenas no nível E. Com os olhos semicerrados, um dos guardas ao lado de Jana lhe deu um tapinha no ombro e relatou o que conseguiu observar. Sem dúvida, o homem mascarado estava apenas no nível E. Ufa, tudo bem. Jana suspirou aliviado instantaneamente. Saber que o oponente era apenas nível e o acalmou um pouco. Seus 2 seguranças eram ambos de nível C. Um insignificante nível E não representava ameaça para ele. Fitando a figura mascarada à sua frente, Jana falou em um tom mais confiante. Eu te dou uma opção, ou me diz onde está meu filho, ou eu vou fazer você me contar onde ele está. Não sei se você consegue perceber, mas estou acompanhado de 2 seguranças. Ambos de nível C. Com sua força medíocre, não há como você lutar contra eles, então sugiro que se entregue. Isso é realmente verdade. Observando Jana, eu sorri. Que idiota! O que ele disse era realmente verdade. Se estivesse apenas eu, sem ajuda, sem dúvida seria derrubado pelos 2 seguranças dele. Infelizmente para ele, eu não estava sozinho. Com um olhar rápido para o topo da fábrica, vislumbrei 2 olhos amarelos observando Jana de cima. Eram os olhos de um predador. Bom, parece que Angélica está pronta. Desconhecendo sua situação, Jana cruzou os braços em triunfo. Em resposta, levantei as mãos. Ótimo, então você sabe seus limites. Agora me diga, o que você fez com meu filho? Desculpe, mas a menos que você me ouça, não posso dizer nada. Entendi, então você quer jogar assim. Isso também é aceitável. Isso me poupa muitos problemas. Já que você não quer jogar do jeito fácil, vou deixar você experimentar o jeito difícil. Apontando para a figura mascarada, Jana ordenou a seus seguranças. Peguem-no. Acenando com a cabeça, os 2 guardas se entreolharam enquanto uma pressão opressora começava a emanar de seus corpos. Apertando os punhos, eles se prepararam para agir. Entretanto, spurt. Sangue jorrou pelo ar e 2 buracos apareceram no peito de um dos seguranças. Com os olhos arregalados, Jana testemunhou seus 2 guardas serem atacados por trás.
Tudo aconteceu tão rápido que ele não conseguiu identificar quem era o agressor. O que aconteceu? Tudo. Com 2 grandes estrondos, os 2 guardas caíram ao chão. Eles estavam mortos. Fitando os corpos de seus 2 seguranças, a boca de Jana ficou escancarada. O que está acontecendo? Ele não conseguia ver nada. Tudo aconteceu tão rápido que seus seguranças não tiveram tempo de reagir. Estávamos falando de 2 seguranças de nível C. Alguns dos melhores dos melhores. Instantaneamente, o corpo de Jana estremeceu enquanto o medo se instalava. Calma, você já passou por situações piores. Tente entender o que o cara mascarado quer. Jana forçou-se a se acalmar. Peço desculpas pelo meu comportamento anterior. Por favor, diga o que você precisa de mim. Se houver algo que eu possa fazer, farei o meu melhor para atender suas necessidades. Unindo as mãos, Jana fez uma reverência. Tendo sido chantageado por resgate antes, ele conhecia o procedimento padrão. Ele era muito inteligente. Agindo assim, esperava uma negociação sem parecer rude. Quem quer que fosse o jovem diante dele, não era um oponente que ele pudesse enfrentar. Agindo dessa forma, ele poderia preservar a vida dele e de seu filho. Ele sabia quando atacar e quando recuar. Tudo que você quer é dinheiro, certo? Tenho muito disso. Quem quer que você seja, mesmo que tenha alguém forte por trás de você, você não mataria alguém como eu, que tem um status tão alto, certo? Já memorizei sua voz e seu corpo. Mesmo que você esteja usando uma máscara, vou me certificar de te caçar assim que voltar. Jana Lin estava se vangloriando ao pensar no plano que havia elaborado. Smirk. Olhando para Jana à minha frente, as bordas dos meus lábios se curvaram para cima. Notando meu sorriso, Jana, que interpretou isso como uma reação positiva, achou que havia conseguido me enganar. Consegui. Agora tudo o que ele tinha que fazer era esperar que o homem mascarado à sua frente pedisse o resgate. Uma vez que pagasse o resgate ou qualquer que fosse a demanda, ele mobilizaria rapidamente todos os recursos à sua disposição e o caçaria. Espero que quando eu voltar ele ainda não esteja morto. Vou fazer você entender com quem você mexeu. Apenas o pensamento acalmou seu coração fervente. Ele era o tipo de homem que nunca esqueceria uma ofensa. Enquanto alguém o incomodasse, ele se certificaria de se vingar 10 vezes. Muito bem, que tal você me transferir o dinheiro primeiro? Dinheiro? Se eu te der dinheiro, você me dirá onde está meu filho e nos deixará ir. Só mais um ladrão que acha que pode levar um pouco do meu dinheiro. Terceira categoria. Era assim que Jana chamava esses ladrões. Não era porque eram fracos, mas porque só queriam dinheiro e mais nada. Uma vez que suas demandas fossem atendidas, fugiriam o mais longe possível. Infelizmente para eles, eles mexeram com a pessoa errada. Com seu poder e conexões, ele poderia facilmente localizar a identidade dos ladrões. Sim, eu vou deixar você e seu filho irem depois que você me enviar o dinheiro. Quanto? Quanto você pode me dar? 50 milhões. Então é assim que vale a vida de você e seu filho. Ao ouvir a soma de dinheiro que estava sendo oferecida, minha voz se tornou fria. A intenção de matar se espalhou do meu corpo. Ele realmente vai me matar. Sentindo a intenção de matar, Jana rapidamente acenou as mãos freneticamente. Não, eu só estava brincando. 120 milhões é tudo que tem em ativos líquidos. Não posso oferecer mais, pois isso levaria meses para reunir. Jana não estava mentindo. A maioria de seus ativos eram de longo prazo. Ou seja, não podiam ser convertidos em dinheiro rapidamente. O único dinheiro que ele tinha no momento era 120 milhões. Olha, viu? Eu não estava mentindo. Batendo freneticamente no telefone, ele rapidamente me mostrou o saldo de sua conta bancária. 121.098.549 U. Eu fechei lentamente meus olhos. No momento, eu estava tentando ao máximo manter uma expressão calma no meu rosto. 120 milhões U. Com isso, eu não precisaria mais vender a maioria dos itens que consegui de Morra. Abrindo os olhos novamente, acenei com a cabeça e peguei meu telefone. As transações neste mundo eram fáceis. Apenas um toque no telefone e o dinheiro seria transferido. Além disso, como o telefone que eu estava usando era um que Smausnak me havia dado anteriormente e estava conectado a uma conta separada, não estava preocupado com ninguém tentando me rastrear. Ok, envie esse dinheiro para esta conta. Estendendo sua mão,
Jana estava prestes a encostar seu telefone no meu. De repente, ele parou. Como posso ter certeza de que você me deixará ir assim que eu te der o dinheiro? Você não pode. Eu balancei a cabeça. Em resposta, Jana rapidamente retirou o telefone. O que? Você está brincando comigo? Jana estava perplexo. Uma negociação onde o outro lado nem sequer permitia que o outro negociante propusesse termos. Esta era a primeira vez que Jana se deparava com alguém tão estúpido. Porque ele se preocuparia em respeitar os termos se o outro lado não estava disposto a fazer o mesmo. Eu pareço alguém que está brincando. Em resposta à atitude de Jana, minha voz ficou fria. Instantaneamente, as costas de Jana ficaram ensopadas de suor enquanto ele engolia em seco. Gulp. Ele realmente não está brincando. Se ele realmente não concordasse com os termos, tanto ele quanto seu filho morreriam. Não, isso é apenas uma encenação. Eu não posso deixar que ele me influencie assim. Balançando a cabeça, Jana apertou os punhos. Ele não poderia desistir tão facilmente. Esta era apenas uma tática que o ladrão estava usando para tirar vantagem dele. Fitando-me, Jana tomou mais uma golada de saliva antes de falar novamente. Se você não pode garantir a saúde minha e do meu filho, por que eu deveria te enviar o dinheiro? Smirk. Eu não sou um homem que vai contra suas promessas, mas já que você não parece acreditar em mim, tenho algo que é muito mais confiável. Aqui. Pegando uma caixa preta do meu espaço dimensional, joguei rapidamente na direção de Jana. Pegando-a, Jana olhou para a caixa com uma expressão de confusão. O que é isso? Quer saber? Abra. Clique. Com as sobrancelhas franzidas, Jana lentamente abriu a caixa. De repente, seus olhos se arregalaram e seu corpo começou a tremer incontrolavelmente. Havia um dedo dentro. Vê você, demônio! O que você fez com meu filho? Nada ainda. Mas eu certamente farei mais se você não me enviar o dinheiro. Fazendo uma pausa, meus olhos encararam Gerard diante de mim. Então. Sim, farei isso agora. Sem escolha, Jana só podia pegar seu telefone e cumprir com meus termos. Apertando os dentes, Jana estava enfurecido. Esse bastardo! Depois que eu sair disso, vou me certificar de te despir vivo se isso for a última coisa que eu fizer. Como você se atreve a tocar em meu filho? Eu vou garantir que você morra de forma miserável. Din! Um forte sino ressoou pela fábrica. A transação foi bem-sucedida. Com um grande sorriso no rosto, eu me inclinei ligeiramente e agradeci a Jana. Obrigado pela sua preferência. Ok, você vai nos deixar ir nkggg. Spurt. Antes que Jana pudesse terminar de falar, uma mão atravessou suas costas. Fitando-me, seus olhos se arregalaram. Com uma mão trêmula, ele apontou fraco para mim. Por quê? Vê, você prometeu. Eu não te matei, certo? Angélica, minha subordinada, fez isso. Não é a mesma coisa, pensou Jana enquanto lentamente perdia a consciência. Entendendo o que ele tentava dizer, eu balancei a cabeça e expliquei. Ah, bem. Você claramente não assiste muitos filmes. Sempre que alguém promete que não vai te matar, geralmente significa que seus subordinados vão. Isso era uma ocorrência tão comum que eu realmente não sabia como ele acreditava nas minhas palavras tão facilmente. Bem, eu realmente não me importava. Eu consegui meu pagamento e removi uma escória das ruas. Quem é a sua subordinada? Quem? Deixe-me corrigir isso, eu quis dizer parceira. Tecnicamente você é minha subordinada, já que está vinculada por contrato, mas vou deixar passar dessa vez. Eu não era alguém que se preocupava com tecnicalidades. Desde que Angélica estivesse satisfeita, estava tudo bem. Não podia deixar que ela fizesse uma cena. Afinal, ela era uma subordinada muito útil. Shua! Alongando os braços, olhei para Angélica que estava segurando Jana pelo pescoço. Seu corpo estava lentamente se tornando mais magro à medida que a energia demoníaca se espalhava pelo ar. Você terminou. Não me apresse, humano. Angélica virou a cabeça em minha direção e latiu com raiva. Levantando as mãos em rendição, eu tirei um relógio preto do meu bolso. Era o relógio de Tybalt. Tudo bem, faça o que você tem que fazer. Ping! Olhando para o relógio, Angélica de repente perguntou, o que você está fazendo? Eu? Nada, apenas verificando quanto eles valem. Já que Jana era uma figura proeminente, ele tinha que valer alguma coisa, certo?
Pelo menos para o monolite. Alvo. Nome: Jana Lin. Classificação: G+. Idade: 43. Status: vivo ou morto. Recompensa: 2.000 pontos de mérito. O que? Apenas 2.000 pontos de mérito. Isso é bem menos do que eu. Abrindo a interface do relógio e pressionando na lista de recompensas, meus olhos se abriram de surpresa. Para pensar que o CEO de uma das maiores empresas da cidade de Ashton valia tão pouco. Mesmo eu, um estudante de 16 anos, valia mais do que o dobro dele. Brincando com o relógio na minha mão, pensei, provavelmente deveria verificar mais tarde o que posso conseguir com os pontos de mérito. Pelo que me lembrei, os pontos de mérito eram bastante úteis para conseguir alguns materiais ou artefatos extremamente raros. Além disso, era completamente anônimo, então ninguém sabia quem os obtinha. É errado eu me chamar de vilão em meio período. Ao coletar pontos de mérito, eu estava essencialmente fazendo o trabalho sujo do monolite. Eu também estava sendo pago por isso em pontos de mérito. Não era exatamente errado me chamar de vilão em meio período. Entretanto, Gu, por que eu o chamei de vilões? Eu esfreguei a cabeça freneticamente. Isso foi tão constrangedor. Por que eu não consegui pensar em um nome melhor? Bem. Angélica, vamos para casa, estou cansado. Balançando a cabeça, olhei para Angélica que estava segurando os corpos dos seguranças com a mão. O corpo de Gerard também estava lá. Com sua mão sobre os corpos, a energia demoníaca lentamente se infiltrava neles. Isso foi feito naturalmente sob minhas instruções. Precisava fazer parecer que esse era o trabalho de um demônio, caso contrário, alguém poderia ligar isso a mim. Não podia deixar nenhum rastro de mim para trás. Apoiando minha cabeça nos braços, caminhei calmamente em direção à saída da fábrica. Agora que terminei de lidar com Gerard, tudo mais deveria se resolver naturalmente. Embora eu tenha apenas me livrado de Gerard entre os 5 tiranos, isso foi suficiente. Ele era o único que eu precisava eliminar para lidar com todos eles. Devo receber os resultados até amanhã ou depois de amanhã. Pelo menos dentro de um dia ou 2, os 5 tiranos não existiriam mais. Eu me certifiquei disso. Uau, estou cansado. Colocando uma máscara fina para alterar meu rosto, saí silenciosamente da fábrica. Não podia deixar que outros vissem meu rosto.